13, de 6 a 12, vamos ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, se você a tem física em mãos, ou se você preferir o aplicativo da Bíblia no seu tablet, no seu smartphone, ou ainda pode, se você desejar, acompanhar a leitura em um dos nossos telões. Mas não deixe de ouvir atentamente a palavra do Senhor. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 6. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quem é que vai parar de perverter? Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Quero compartilhar com você nesta noite o tema O Poder Invencível. O poder invencível. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, porque os nossos olhos espirituais estão bem abertos. Obrigado porque a luz da Tua glória resplandeceu no nosso entendimento. Nós que antes andávamos em trevas, agora vemos a luz de Deus. Obrigado pelo Evangelho de Cristo. Obrigado pelo poder libertador do Evangelho em nossas vidas. Nós te adoramos e te agradecemos, porque a Tua palavra é sempre viva e eficaz. Fala conosco nesta noite, toma este ambiente, amarra e neutraliza toda e qualquer interferência ou oposição do inferno e libera as mentes e os corações para serem completamente transformados pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade entre nós para operar sinais e maravilhas enquanto anunciamos o Teu santo Evangelho. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Posso ouvir o seu amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno. Algumas coisas poderosas acontecem na vida de alguém que tem um verdadeiro encontro com Deus. A primeira coisa que nós temos quando encontramos a glória de Deus é uma transformação da nossa escala de valores. A justiça de Deus passa a ser a nossa justiça. Nós começamos a avaliar, a julgar as coisas ao nosso redor com outra perspectiva. Às vezes isso é tão impressionante quando a conversão acontece de verdade na vida de alguém, que aquilo que nós não dávamos valor, passamos a apreciar, a valorizar. E aquilo que nós dávamos tanto valor, de repente se torna alguma coisa sem importância, à luz da glória de Cristo na nossa vida. O encontro com Jesus altera a nossa escala de valores. O que era certo ou o que achávamos sem importância fazer, agora consideramos, pensamos, porque a santidade de Deus é algo que nós buscamos, é algo que nós queremos, é algo que nós desejamos. O verdadeiro encontro com Deus, em segundo lugar, mexe com os nossos propósitos, com os nossos objetivos.
quando estamos apaixonados, algo acontece, nós ficamos inebriados e queremos estar sempre com a pessoa que amamos. É tão forte a paixão na vida de alguém que essa pessoa é capaz de tantas loucuras e às vezes aos olhos dos outros parece uma coisa boba e sem sentido, mas para aquele que está apaixonado tem tanto poder e tanto significado. Quando nós encontramos Jesus de verdade e nos apaixonamos por Ele, os nossos objetivos, os nossos propósitos na nossa vida são alterados radicalmente. Nós passamos a colocar como prioridade agora agradar o coração do Senhor, do nosso Mestre. Nós queremos fazer as coisas que o agradam e não queremos mais fazer aquelas que o desagradam. Os nossos propósitos são alterados a partir do encontro com o Senhor. Além disso, em terceiro lugar, o verdadeiro encontro com Deus nos faz resolver o problema com o nosso passado. Todos nós temos dificuldades, fracassos, pecados que deixamos para trás antes de conhecer a Cristo, coisas que fizemos das quais nos arrependemos. Não há verdadeira conversão sem arrependimento, não há verdadeira conversão nem novo nascimento na vida de um homem, de uma mulher, sem que essa pessoa se arrependa profundamente de ter vivido uma vida independente de Deus, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Mas como resolver o problema da culpa? O Evangelho de Cristo é exatamente a resposta de Deus para o problema do nosso passado, porque o sangue de Jesus tem poder para não somente perdoar, mas nos purificar completamente de toda a iniquidade. As nossas consciências são lavadas, por assim dizer, no sangue da inocência do Filho de Deus, o sangue puro e imaculado do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dessa forma, os registros dos nossos erros, que a Bíblia chama de escrito de dívida que havia contra nós, na lei de Deus, é inteiramente rasgado. Todos esses registros são rasgados na cruz, e agora não devemos nada ao Senhor, porque Ele pagou o preço por nós, e isso traz paz ao nosso coração, paz com Deus e paz uns com os outros. E finalmente o encontro com Deus altera e redefine para sempre o nosso futuro. Nós sabemos que agora estamos salvos. Temos esta certeza inabalável em nossos corações, sabemos para onde estamos caminhando, sabemos que o céu é o nosso destino, sabemos que a glória é o que nos aguarda quando nós encerrarmos a nossa vida nesse tempo, nesta terra. Quando fecharmos os nossos olhos e os abrirmos na eternidade, sabemos com certeza e com segurança o que nos espera do outro lado. O Senhor foi preparar lugar para nós, e a promessa que Ele nos fez é a vida eterna, e aqueles que nele creem passaram da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe uma coisa muito forte que acontece quando nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando nós somos libertos do pecado e da escravidão do diabo e nos tornamos servos de Cristo, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Quando uma pessoa confessa a Jesus como Senhor da sua vida, quando uma pessoa faz aliança com Cristo pelo batismo nas águas, quando uma pessoa se casa espiritualmente com Cristo porque se torna membro da sua igreja, que é a sua noiva. Quando alguém faz esta aliança de coração sincero com o Senhor, o mundo espiritual reconhece esta aliança poderosa, e o inimigo não tem mais acesso à vida daqueles que agora passam a pertencer como povo de propriedade exclusiva ao Senhor. Ele nos comprou com um alto preço, por isso agora somos dele, e o inimigo não pode mais nos tocar. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz que, tendo despojado os principados e potestades, Jesus Cristo os expôs ao desprezo ou à vergonha pública, triunfando sobre eles na cruz. A palavra no sentido original diz desnudar. O que Jesus fez ao expor foi desnudar, arrancar a armadura sobre a qual o inimigo confiava
arrancar os poderes sobre os quais ele se confiava e expor publicamente as obras de Satanás. O Senhor Jesus na cruz expôs o nosso adversário nas regiões celestiais. Algo aconteceu naquele dia na cruz, enquanto muitos olhavam para o Filho de Deus e viam apenas um homem sendo crucificado e morto. Ali estava Jesus despojando os principados e as potestades. Os espíritos malignos foram envergonhados com o triunfo de Cristo. Algo poderoso aconteceu naquele dia, e isso não é um assunto tão tranquilo até o dia de hoje. Nós precisamos entender que estamos em uma guerra espiritual. Nós não podemos fugir dela. Quando Jesus esteve aqui ensinando aos seus discípulos, muitos leem o Evangelho e querem omitir esse aspecto do seu ministério. Jesus expulsou demônios. Jesus expulsou espíritos malignos das pessoas. Jesus, quando chegava, a unção de Deus era tão forte na vida dele que os demônios se manifestavam. As pessoas que estavam possessas caíam possessas dos espíritos malignos e esses espíritos saíam. Jesus não precisava fazer muitas coisas, apenas com a sua palavra ele expulsava os demônios. Ele dizia saia e o demônio saía. Jesus tinha autoridade plena sobre os principados e as potestades, sobre os espíritos caídos, anjos caídos, aqueles que se revoltaram contra o Senhor e se rebelaram contra a autoridade do seu Cristo. Estes espíritos malignos não podiam resistir à unção do Senhor na vida de Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Mas essa mesma autoridade ele deu aos seus discípulos. Em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 17, depois de saírem pregando de cidade em cidade, os discípulos voltaram com um relatório e disseram: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo poder do teu nome. Jesus ouviu aquilo e disse: eu via Satanás cair do céu como um raio. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada poderá causar a vocês dano algum. Mas alegrem-se muito mais pelos seus nomes estarem escritos no livro da vida. É bom ter autoridade espiritual sobre os demônios, mas é muito bom e muito melhor saber que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, porque no dia em que ele romper os seus selos e abrir o livro da vida, o seu nome estará lá escrito com tinta de sangue, se você verdadeiramente creu em Jesus como Filho de Deus e como seu Salvador. Se essa é a sua esperança, aplauda ele, diga glória a Deus, glorifique o nome dele. Esse dia está chegando, glória a Jesus. Há muitos poderes que poderíamos chamar de poderes miseráveis, porque não são poderes invencíveis como o poder de Deus. E muitas pessoas estão por aí desperdiçando seu tempo com esses poderes. Há muitas pessoas que estão envolvidas com esses poderes. Há muitas pessoas que estão dedicadas a esses poderes. Há muitas pessoas que hoje confiam nesses poderes. Mas se uma pessoa confia num poder miserável, ela é tão miserável quanto o poder miserável. Se uma pessoa confia num poder que não é o poder de Deus, ela estará sempre à beira da decepção, ela estará sempre à margem do colapso, porque no final das contas, nenhum desses poderes é páreo para o poder de Deus. Eles podem se manifestar em qualquer lugar, mas eles têm poder limitado, enquanto que o poder de Deus é ilimitado, ele é todo-poderoso. Os cristãos nascidos de novo precisam aprender definitivamente a guerrear no Espírito. Precisam compreender desde cedo, quando estão dando os primeiros passos na fé, que Satanás e seus demônios não liberarão as bênçãos, porque eles fazem resistência no mundo espiritual, e não liberarão as pessoas pelas quais estamos orando, se não houver guerra. Se não houver confronto, não haverá vitória. Já estamos vivendo um período de grandes batalhas acontecendo ao nosso redor. Estamos combatendo forças que não podemos ver, inimigos que não podemos enxergar com os olhos da carne, porque são espirituais, mas eles podem nos ver. A maioria dos cristãos não está preparada para entrar nesta batalha espiritual, mas de fato, quer você lute ou não, esta guerra já está declarada contra você, contra a sua família e contra os projetos que Deus tem para a sua vida. O quanto você sabe sobre este assunto vai definir o seu nível de vitória pessoal. A vitória da igreja já está garantida, mas infelizmente alguns crentes no meio do caminho cairão.
Alguns no meio do processo ficarão para trás. Precisamos nos lembrar que a nossa guerra não é contra pessoas de carne e osso, pessoas que têm corpos. A nossa guerra é espiritual, a nossa luta é contra principados e potestades, seres incorpóreos, grandes príncipes malignos, governantes das trevas, poderes demoníacos, líderes, executivos, chefes satânicos, controladores de mentes, poderes espirituais da maldade, que agem na cultura, que influenciam uma sociedade, inteligências diabólicas com seus truques, estratégias, astúcias, habilidades, artimanhas, dispositivos e conselhos enganosos. A nossa guerra é espiritual. Diga, a minha guerra é espiritual. Diga bem forte, a minha guerra é espiritual. Fale para o seu irmão, a sua guerra é espiritual. E quem quer combater na guerra espiritual precisa aprender a fazer algumas coisas, porque não se combate a guerra espiritual da mesma forma que se combate uma guerra no plano físico. Quando você ignora quem é o seu inimigo e quais são as armas que ele utiliza, quando você ignora quantos são, de que maneira eles agem, em que áreas eles estão interferindo na sua vida, quando você ignora o que está acontecendo ao seu redor do ponto de vista da batalha espiritual, se você é ignorante, você está dando uma grande vantagem ao seu adversário. Esses poderes não terão piedade de você. Recentemente ficamos sabendo de um ataque do Hamas a Israel. Pois este é o estilo de trabalho do nosso adversário. Ele espera que você esteja desatento, um momento de vacilo, uma brecha na sua vida, qualquer que seja a oportunidade, ele é um oportunista. Ele espera o momento exato para atacar, quando você estiver mais fraco, mais vulnerável, mais desprevenido, mais despreparado, essa será a hora do ataque. E ele não terá piedade de você. Ao contrário, o inimigo, ele é um sádico terrorista. Ele tem prazer em lhe ver sofrer. Ele estava feliz quando você era seu escravo. Ele estava feliz quando ele estava lhe levando com ele para o inferno. Ele estava feliz quando você o servia. Mas agora que você é de Cristo, que você está no Senhor, agora que você foi liberto, agora que você não pertence mais a ele, ele tem muita raiva e muita fúria. Ele fica muito feliz em torturar você de todas as formas. Se você der espaço, ele ficará muito feliz em fazer o que ele puder para destruir o propósito de Deus na sua vida. Eu gostaria de ser muito franco com você que está me ouvindo. Os espíritos malignos não brincam com ninguém. O seu objetivo, claro, é matar, roubar e destruir. Se você é o tipo de cristão que desiste fácil, sem resistência, a Bíblia diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas algumas pessoas não resistem. Algumas pessoas se entregam muito facilmente. Algumas pessoas se entregam facilmente às tentações. Algumas pessoas se entregam facilmente diante das perseguições. Algumas pessoas se entregam facilmente diante das tribulações. Quando começam as pressões, elas simplesmente desistem. Os inimigos espirituais terão prazer em levar você de volta para o cativeiro e usá-lo à vontade. Os nossos adversários não têm piedade, não sentem remorso. Eles são psicopatas espirituais e com eles a gente não deve brincar. Bar Jesus! Elimas, o encantador, o mágico, este judeu, estava ali numa posição de autoridade, influenciando um político importantíssimo do Império Romano, o procônsul Sérgio Paulo. Aquele homem que tinha acesso, como hoje tem também muitos dos agentes de Satanás, acesso às Supremas Cortes, às Assembleias Legislativas, aos lugares poderosos deste mundo, onde principados e potestades de carne e osso estão decidindo as questões relacionadas à vida em sociedade. Nós precisamos entender o que significa guerra espiritual em nível estratégico. E este homem estava colocado em uma posição pelo inimigo muito estratégica, influenciando alguém que tinha muito poder político. Mas este homem ficou sabendo da palavra de Deus e do Evangelho, ficou sabendo do ministério do apóstolo Paulo e convidou o apóstolo Paulo para compartilhar com ele a palavra do Evangelho. E Paulo foi, junto com Barnabé,
E quando Paulo percebeu a influência satânica, a influência maligna de Bar Jesus na vida daquele procônsul, Paulo então agiu de forma espiritual. É importante perceber aqui que no confronto de Paulo com Elimas, o mágico, Paulo não deu testemunho, Paulo não contou a sua experiência de conversão, Paulo não cantou louvores, Paulo não ficou orando e louvando ao Senhor. Paulo usou de autoridade espiritual que eu e você temos da parte de Cristo Jesus em todos os níveis da nossa vida, em quaisquer que sejam as guerras e confrontos que estamos enfrentando neste momento. Ouça o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, porque não foi por acaso que Ele lhe trouxe aqui esta noite para ouvir o que você está ouvindo. Há desafios acontecendo na sua vida neste momento que tem a ver com batalha espiritual, e você precisa aprender como homem de Deus, mulher de Deus, a se levantar na unção do Senhor e exercer a autoridade que Ele lhe concede como filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Paulo olhou para aquele homem e disse àquele homem o que ele precisava ouvir: filho do diabo, você está fazendo o trabalho do enganador, e por isso a mão de Deus é contra você. Paulo discerniu o espírito que estava por trás daquele homem. É interessante perceber que nem todas as pessoas que estão endemoniadas ficam possessas. Vemos no Evangelho, especialmente no livro de Atos, os apóstolos expulsando demônios de muitas pessoas possessas. Mas neste caso, este homem não manifestava um demônio explicitamente. Ele era um agente de Satanás. Ele estava agindo sob delegação do próprio inimigo na mente daquele procônsul. E Paulo, percebendo isso e discernindo isso no Espírito, usou da autoridade que tinha em Cristo para repreender aquele demônio. O procônsul ficou surpreso. As coisas que dizemos e fazemos em nome do Senhor Jesus têm impacto na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quando você está cheia do Espírito Santo, quando você está sendo usado por Deus, as pessoas ao seu redor estão sendo impactadas pelo poder do Senhor agindo através da sua vida. Por isso, diga em alto e bom som: os milagres de Deus na minha vida irão surpreender aqueles que estão ao meu redor. Diga mais uma vez bem forte: os milagres de Deus em minha vida irão surpreender aqueles que estão ao meu redor. Diga bem alto: a minha vida anunciará o poder de Deus em nome de Jesus, e eu confundirei os meus inimigos em nome de Jesus. Diga mais alto: os meus milagres irão surpreender aqueles que estão ao meu redor, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Segundo Timóteo 1,7, o Senhor diz por boca de Paulo: Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o Espírito Santo que está sobre a minha e sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite e confessa que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Você precisa fazer mais do que gritar e bater os pés na hora que você está orando, repreendendo Satanás. Você precisa, em nome de Jesus, agir com a autoridade de um filho de Deus em todas as esferas da sua vida, pois nos ambientes em que estamos vivendo, seja na nossa casa, no nosso trabalho, aqui na igreja, no trânsito, na vizinhança, em qualquer lugar onde você esteja, não podemos nos dar o luxo de vivermos espiritualmente como medrosos, como intimidados, como omissos, como negligentes, como indiferentes ao que está acontecendo no ambiente da guerra espiritual. Cada lugar que você chega, cada lugar onde você entra, você precisa discernir que ambiente é aquele. Se você vai visitar alguém na sua casa, Jesus disse: entre e declare paz. Paz seja com esta casa, paz seja com esta família, paz seja sobre este lar. Você tem autoridade. E se esta paz não for recebida, ela voltará para você. Mas você precisa discernir, você precisa estar atento, você precisa ser uma espécie de antena parabólica, você precisa estar captando o que está acontecendo ao seu redor, você precisa perceber espiritualmente os ambientes, você precisa de discernimento. O inimigo vai usar de estratégias para adequar os ataques dele à nossa personalidade. Porque a batalha mais importante que está acontecendo nesse momento na sua vida espiritual
está acontecendo na sua mente. Portanto, se você é uma pessoa introvertida, o inimigo vai usar isto. Vai usar a sua timidez para mascarar os seus problemas. Talvez você permaneça um longo tempo na igreja sentado, sem fazer muitos relacionamentos. Você se considera uma pessoa que não tem muita sociabilidade. Você se considera uma pessoa tímida. Você se considera uma pessoa introvertida. Você permanece dentro desse casulo. Você passa toda a sua vida fechado. Você não se abre para relacionamentos. E o inimigo vai usar tudo isso contra você para mascarar os seus problemas, a fim de que você não cresça espiritualmente e não sirva ao Senhor. Se você se considera uma pessoa extrovertida, que fala demais, que fala pelos cotovelos, que fica se expondo para todo mundo e acha isso muito bonito, porque todo mundo lhe acha engraçado e todo mundo gosta de você, porque você parece uma pessoa feliz, porque você fala pelos quatro cantos e você fica todo o tempo ocupado com muitas coisas, o inimigo vai usar tudo isso contra você, o seu ativismo e a sua falação. Ele pode usar tudo isso como uma arma para lhe destruir. O inimigo sabe como atingir o seu ponto fraco. E ele trabalha diuturnamente para fazer você cair. Por isso a Bíblia diz: não despreze aquele que caiu. Quem está em pé, olhe para que também não caia. Cada um deve ouvir essa palavra e estar atento e vigilante, porque essa é a palavra do Espírito Santo para nós nessa noite. Mas eu queria declarar o poder de Deus sobre a sua vida. Eu não vim aqui hoje à noite para falar de Elimas, o encantador, Bar Jesus, o derrotado. Eu vim aqui para falar sobre o poder invencível. Elimas confiava num poder miserável e por isso naquele dia ele foi desmascarado. Há poder no nome de Jesus. E se você é um crente fiel, se você realmente crê no Senhor, você pode usar de ousadia para declarar que todo poder que não é de Deus é um poder miserável, porque o único poder de fato que não pode ser conquistado é o do Senhor Jesus Cristo, porque Ele, somente Ele, está assentado no mais alto trono e dele é o poder invencível, porque somente a Ele foi dado um nome sobre todo nome, um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo é o nome mais poderoso do universo. Não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. Não há entidade, não há Deus, não há espírito, não há homem, não há ser humano, não há ninguém que tenha um nome maior do que o nome de Cristo. Deus o exaltou soberanamente. Deus o exaltou muito acima de todo principado e autoridade e de todo nome que possa ser nomeado, não apenas neste século, mas também no vindouro. Há poder no nome de Jesus. Quando os crentes aprendem isso, o nome de Jesus se torna uma arma de guerra em suas bocas. Quantas vezes você durante o dia diz em nome de Jesus? Isso decide se você vai ter um dia de vitória ou um dia de derrota. Não tenha medo nem vergonha de abrir a sua boca e dizer em nome de Jesus, 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 para se defender, em nome de Jesus para atacar, em nome de Jesus para conquistar, em nome de Jesus para edificar, em nome de Jesus para derribar fortalezas. Em nome de Jesus as portas se abrem no sobrenatural, no poder do nome de Jesus. Há poder na palavra de Deus. Antigamente os crentes andavam com a Bíblia na mão. Eu era um deles. Hoje já não leio mais livro físico. Aposentei livro de papel. Alguns gostam. Alguns me dizem que só conseguem, inclusive, ler um livro se tiver nas mãos, folheando. Gostam de ler um livro. Por questões alérgicas, eu fui, com o tempo, aposentando a minha biblioteca de livros físicos. Em 2004, 2005, eu doei quase 2.500 livros a uma biblioteca evangélica. O pastor, o diretor daquela faculdade, ficou muito feliz com essa doação. Livros que eu tinha há mais de 30 anos, mas que me causavam problemas alérgicos. E hoje eu tenho mais de 5.000 livros em e-books na minha biblioteca virtual. Eu gosto de ler desta forma,
Mas a palavra de Deus, não importa se você a tem como uma Bíblia física em suas mãos, ou em seu quarto, na cabeceira da sua cama, ou se você está com ela simplesmente aberta no Salmo 91 na sua sala como objeto de decoração. O importante é que você compreenda que a palavra de Deus é viva e eficaz. E se nós estamos em guerra espiritual, nós precisamos de discernimento, e a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você não terá vitória contra o seu adversário, você não terá vitória na vida espiritual, você não terá vitória em seus empreendimentos, você não terá vitória em seus projetos, se você não buscar a sabedoria de Deus por meio da sua palavra. Deus nos deu poder e autoridade e domínio sobre as forças das trevas. Os poderes malignos devem se curvar diante da palavra do Senhor, porque foi assim que Jesus derrotou a Satanás no deserto. Você não apenas tem que dar ordens aos inimigos em nome de Jesus, mas você precisa conhecer a palavra de Deus, e mais do que isso, você precisa obedecer a palavra de Deus, porque se você não estiver em obediência à palavra de Deus, há pecado em sua vida, e então as suas ordens ao inimigo serão rechaçadas e ridicularizadas, porque você estará dando a eles base legal para entrar em sua vida e roubar, matar e destruir. Nós é que devemos dizer aos poderes do inferno o que eles têm que fazer. Não são eles que têm que trazer decretos sobre a nossa saúde física para colocar enfermidade em seu corpo. Não são eles que têm que trazer decretos sobre a sua saúde emocional para colocar transtornos e distúrbios na sua psique. Não são eles que têm que definir sobre a sua vida profissional se você será próspero ou não. Nenhum destes poderes tem, na verdade, de fato, autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Assim que eles aparecem, devem ser imediatamente rechaçados e repreendidos. Nós não podemos tolerar ou permitir que os inimigos espirituais nos superem. Como pode um cristão não ler a Bíblia? Como pode um cristão não ler a palavra de Deus? Como você consegue viver todos os dias sem ler a Bíblia? Como você espera ter autoridade? Como você espera prevalecer contra o seu inimigo sem a palavra de Deus? Se há uma característica de todo verdadeiro avivamento espiritual, é o retorno à palavra. Aqueles que estão verdadeiramente convertidos ao Senhor têm sede, têm fome da palavra. Querem ouvir a voz de Deus. Fala comigo, Senhor. Eu não posso sair para trabalhar, eu não posso me levantar da cama sem ouvir uma palavra do Senhor. Fala comigo, Senhor. Os testemunhos de Deus se tornam preciosos. Os mandamentos do Senhor se tornam muito desejáveis ao coração daquele que conhece a glória da palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Há poder nas suas orações. Não se esqueça que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou fervorosamente ao Deus do céu, e o Senhor enviou fogo e respondeu a sua oração. As nossas orações têm que ser fortes. As nossas orações têm que ser orações de guerra espiritual. Porque afinal de contas nós não vencemos as nossas batalhas pela força do nosso braço. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é pelo braço humano, mas pelo poder do Senhor. E esse poder a gente encontra na oração, no secreto, buscando o poder de Deus. Portanto, não despreze a oração. Há poder na sua oração. A oração é arma de guerra. Ore, ore. Como pode um crente que não ora? Como pode existir um filho de Deus que não fala com o Senhor? Como você pode viver espiritualmente em plenitude se você não conversa com Deus e não conhece a intimidade dele? Como você pode prevalecer contra os inimigos no seu dia a dia se você não estiver no Espírito? Há poder na unção de Deus na sua vida. A unção de Deus é poder. Muitas e muitas vezes em suas batalhas você estará completamente esgotado, do ponto de vista físico, cansado, do ponto de vista emocional talvez você esteja arrebentado, mas nessa hora vem do céu um renovo que você não sabe explicar. A unção de Deus é como o óleo que desce do trono sobre a sua cabeça, é um bálsamo que refrigera, e você sente aquela descarga de poder inundando o seu ser, e
então você fala, você age, você faz coisas que são sobrenaturais, porque Deus está usando a sua vida. Você é um vaso de barro para que a excelência do poder seja dele. Então busque a plenitude, busque o Espírito Santo, busque o fogo de Deus, busque em oração ser cheio do Espírito de Deus. Não venha para a igreja para ficar ouvindo palestras. Eu não sou palestrante motivacional, eu sou um pregador do Evangelho da glória de Cristo, um pregador da palavra de Deus, um profeta do reino de Deus. Eu estou aqui para declarar unção de Deus sobre a sua vida. Se você é crente, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Oh, você precisa acordar. Fale para quem está do seu lado: acorde, meu irmão, ainda dá tempo. Diga para ele, diga para ela: ainda dá tempo, acorde. Há poder na armadura de Deus. Como que o soldado pode partir para a batalha sem armadura? Como que você pode guerrear sem o escudo da fé? Sem a espada do Espírito? Sem o capacete da salvação? Sem a armadura de Deus? Há poder na armadura de Deus. Quando nos revestimos dela, nós estamos blindados. Há poder nas suas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Há poder nas suas palavras, aquilo que você fala com a sua boca, com a autoridade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Muito cuidado com o que você fala com sua esposa, com seu marido. Muito cuidado com o que você fala para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Cuidado com o que você diz para as pessoas. Você foi chamado agora para ser bênção. Você é um abençoador. A sua boca tem que ser uma fonte de bênçãos. Pare de amaldiçoar a sua nação, o seu país. Abençoe o Brasil. Abençoe, abençoe, abra a sua boca e abençoe. Abençoe a sua família, abençoe o seu lar. Profetize, profetize sobre o seu bairro, profetize sobre a sua cidade. A glória de Cristo cobrirá esta terra como as águas cobrem o mar. Essa cidade será conhecida como a cidade do Salvador. Essa cidade será tomada pelo avivamento espiritual. Essa cidade será uma referência para o mundo. Pessoas virão de outras nações para ver o que Deus estará fazendo aqui entre nós, e será glorioso. Você foi chamado para ser bênção e para abençoar. Abra sua boca e declare bênçãos. Há poder no seu testemunho. Aquilo que você vive no seu dia a dia, muitas vezes sem palavras, tem impacto na vida de pessoas ao seu redor quando você vive no Espírito. Há poder no seu serviço. Quando você serve ao Senhor de todo o seu coração, aqui na igreja ou em qualquer lugar, onde você esteja servindo ao Senhor com um sacrifício de louvor, com boas obras, há poder no seu serviço. Nós precisamos repreender o espírito de preguiça. O espírito de preguiça espiritual, que tem tomado conta de muitos na igreja. Muitos que continuam ociosos e infrutíferos na igreja. Na casa de Deus, a preguiça pode derrotar uma pessoa nos seus negócios. A preguiça pode derrotar uma pessoa nos seus relacionamentos. A preguiça pode derrotar uma pessoa espiritualmente. Esse poder demoníaco chamado de procrastinação é um espírito terrível que tem amarrado e prendido a vida de muitas pessoas. Por isso que quando nós oramos aqui no momento do ofertório, muitas vezes amarramos esses 7 demônios que travam, que destroem a prosperidade, a vida financeira de qualquer pessoa. Espírito de pobreza, espírito de miséria, espírito de falência, espírito de endividamento, o espírito de preguiça, que é o de procrastinação, o de avareza, que é apego às coisas materiais, e o de incredulidade, que leva a pessoa a não crer nas promessas de Deus. São 7 demônios que destroem a vida profissional, a vida financeira de qualquer pessoa. E em alguns outros lugares são conhecidos por outros nomes. Maria Mulambo. São esses mesmos espíritos. Espírito de miséria, espírito de pobreza, espírito de falência. Tudo que você começa a fazer dá errado. Está sempre quebrando. Espírito de endividamento, está sempre se endividando, sempre gastando mais do que o que pode. Espírito de avareza, apegado às coisas materiais, o Deus dele é o dinheiro. E o de incredulidade. Mas este de preguiça é um espírito terrível, porque se você for preguiçoso, não será uma ameaça para o seu inimigo. O inimigo não precisa fazer nada contra você. Uma pessoa preguiçosa não consegue, do ponto de vista espiritual, jejuar. Uma pessoa preguiçosa do ponto de vista espiritual não consegue orar.
Ela sempre tem desculpas. Aliás, se você conhece um preguiçoso do ponto de vista profissional, basta você fazer um espelho para o ponto de vista espiritual e você sabe exatamente do que eu estou falando. É um perfil. A pessoa preguiçosa tem sempre desculpas. A pessoa preguiçosa tem sempre justificativas. Aí eu não vou lá fora hoje porque tem um leão solto na rua. Todo e qualquer que seja o motivo, é uma razão e uma oportunidade para ela deixar de fazer as coisas que tem que fazer ou fazê-las pela metade. Ele ou ela pode ter boas ideias, mas não consegue realizá-las, não consegue nem mesmo iniciar um projeto, ou então fica pulando de um projeto para o outro no meio do caminho, em todos os aspectos. Porque não tem disciplina. Temos que eliminar a preguiça do nosso sistema, como indivíduos, como igreja, como nação, para que as coisas avancem nesse país. Temos que pedir que o zelo de Deus nos consuma, que o fogo do Espírito Santo arda em nosso coração, porque Ele é o oposto da preguiça. Quando um homem e uma mulher de Deus estão incendiados pelo Espírito Santo, eles não conseguem ficar inoperantes. Deus vai usar você sempre, porque esse é o propósito dele, onde quer que você esteja, que sendo cheio do Espírito Santo, Ele possa usá-lo para o louvor da sua glória. Há poder na sua aliança, no seu compromisso com o reino, no seu compromisso com o Senhor, na aliança que você fez com o Senhor. Há poder na aliança, há poder no seu propósito em Deus. Tudo aquilo que você colocar diante dele, disser: Senhor, é para a tua glória, quero fazer para o teu louvor, quero a tua direção, quero a tua bênção, quero que o Senhor me dirija, quero que o Senhor vá adiante de mim. Tudo que você colocar como propósito em Deus, há poder no mundo espiritual, e é por isso que há muita resistência. O reino de Deus é tomado à força e violentos o arrebatam, disse Jesus. Não há guerra suave, e eu já estou chegando ao final, preste atenção. Não há guerra suave, nenhuma guerra é silenciosa. Guerra não é brincadeira na praia, nem piquenique no parque. Não se pode organizar uma manifestação pacífica contra demônios. Não podemos sair por aí em passeata com cartazes dizendo: parem de beber sangue, parem de matar criancinhas, parem de usar drogas, parem de fazer isto ou aquilo. Eles não irão ouvir. Na verdade, isso os fortalecerá ainda mais. O que nós precisamos fazer como igreja é nos levantarmos espiritualmente e ordenar que esses demônios sejam repreendidos e paralisados no mundo espiritual, em nome de Jesus.